A saúde é o seu bem mais valioso. Depois que tudo passar, você fará novos planos. E para realizar todos, uma vida saudável é essencial, hoje e no futuro. Por isso, o Apvida vai estar ao seu lado sempre. E você, leitor, leitora do Portal da Holanda, eu sou Humberto Amorim e eu estou de volta para nós continuarmos aqui na Hora do H, abordando assuntos do seu maior interesse, sempre por uma personalidade que vem gentilmente, aceitando o nosso convite, compartilhar a sua expertise, em benefício de todos nós. Vocês não imaginam, hoje, segunda-feira, início de uma nova jornada, o meu entusiasmo ao iniciar essa entrevista. Mas não é só entusiasmo, não. Eu estou com uma expectativa muito grande, porque vou abordar com a doutora Mirlane Cardoso. Ela é anestesiologista e vou abordar aqui com ela um assunto que jamais foi abordado em toda a minha carreira jornalística. Vocês acreditam num negócio desse? Pois é, a pura verdade. A doutora Mirlane Cardoso vai falar sobre o serviço de terapia da dor, cuidados paliativos. Vai ver, muita gente nem está entendendo o que eu estou dizendo, né? Foi a mesma coisa que aconteceu comigo quando eu, primeiramente, me deparei frente a frente com este assunto. Olha só, terapia da dor, cuidados paliativos. Por isso, já que a gente precisa dos conhecimentos da especialista, eu queria pedir a vocês a máxima atenção para esta entrevista. A doutora Mirlane, ela é graduada em Medicina pela Universidade Federal do Amazonas, ela tem residência em Anestesiologia da Unicamp, mestrado e doutorado em Farmacologia pela Universidade Federal do Ceará, ela é fundadora e coordenadora do Serviço de Terapia da Dor e Cuidados Paliativos da AF-SECOM, da Fundação SECOM. E também ex-presidente e ex-diretora científica da Associação de Anestesiologia, né, do Estado do Amazonas. Então vocês veem que é uma pessoa muito capacitada, muito preparada para abordar um assunto de muita importância para tanta gente, Doutora, seja bem-vinda à Hora do H. Que bom, né? A senhora vem falar de um assunto que eu desconheço, mas também me dá a oportunidade de conhecê-la e nós abordarmos um assunto que com certeza vai beneficiar tanta gente. Tá tudo bem, doutora? Tudo bem, tudo bem. Quero agradecer, inicialmente, e agradecer também aos seus telespectadores que a gente possa conversar um pouco sobre um assunto, como você mesmo disse, que aparentemente é desconhecido da grande maioria e às vezes, quando é conhecido, é de forma equivocada. Então, é sempre uma oportunidade a gente estar falando sobre cuidado paliativo, uma oportunidade de esclarecer. Doutora, eu li, a senhora me mandou um livro de 262 páginas, né? Mas eu foquei aqui na apresentação do livro e aqui é o seguinte, diz o seguinte: este livro representa não só o papel referencial da qualidade da SBA na especialidade, mas o empenho e o esforço de todos aqueles que se dedicaram justamente e trabalharam para que esta obra se concretizasse de maneira tão qualificada. A dor e, mais recentemente, os cuidados paliativos são áreas de atuação do médico anestesiologista. Muito bem. O que é, então, já que a senhora foi a pessoa que estabeleceu essa terapia de cuidados envolvendo a dor e cuidados paliativos, o que é exatamente isto que eu estou dizendo? É a dor e os cuidados paliativos. Tá bom. Na realidade, a dor é um cuidado paliativo especializado. Mas, assim... Quer dizer que a dor já é um cuidado especializado? É um cuidado paliativo especializado, porque ele é um sintoma desconfortável que precisa ser controlado e assistido nos pacientes com doença que a gente denomina ameaçadora da vida. Mas uma forma, eu acho, mais clara para que a gente conceitue mesmo, que se tenha uma ideia do que é essa medicina
solidária, que eu me refiro algumas vezes, historicamente, o que a gente observa? Que no início do século as pessoas tinham uma sobrevida encurtada, né? E hoje, com as medidas sanitárias, com a questão do diagnóstico precoce de doenças como câncer e doenças controláveis hoje como HIV, e mesmo a produção de vacinas, a sobrevida das pessoas aumentou. As pessoas estão vivendo mais, mas elas também estão pagando um preço por isso, né? Porque nem sempre essa sobrevida aumentada, que antes era de 50, agora vai a 70, 75, ela tem um preço a ser pago, né? E quando a gente fala isso, a gente precisa pensar em limites, que é uma coisa difícil para ser absorvida. Então, a medicina, para tratar esses doentes, que têm doenças crônicas, doenças que ameaçam a vida e que se prolongam, vou logo dar um exemplo aqui, porque as pessoas fazem relação com câncer, mas não é só câncer. O paciente diabético também, ele é um paciente elegível para cuidado paliativo. O paciente com insuficiência hepática, esperando um transplante, também é elegível para cuidado paliativo. Um paciente renal crônico, um paciente com doença respiratória crônica, todos eles têm doenças que não têm, a medicina não tem cura, mas e ameaçam a vida. Tudo que é crônico não tem cura, é isso, doutora? Ao pé da letra, a medicina, os cuidados paliativos, eles estão voltados aos pacientes com doenças ameaçadoras da vida. Esse termo incurável, ele foi um pouco afastado do conceito inicial, porque dava a ideia de que a gente só abordava o paciente numa fase avançada da vida, ou seja, naqueles últimos anos de vida. E na realidade hoje a gente sabe que o paciente que é assistido pelo cuidado paliativo, ele aumenta a sua sobrevida quando ela é, vamos dizer, disponibilizada precocemente. Nada impede que um paciente com diagnóstico de câncer, no momento de diagnóstico, ele também tem essa abordagem dos cuidados paliativos. Elas não são excludentes, elas têm que, o tratamento curativo e o tratamento paliativo, eles devem andar um ao lado do outro. Agora, a dor pode ser crônica? Existe dor crônica, doutora? Existe dor crônica. Quer dizer, a dor permanente, ela é permanente, ela está ali. A literatura, ela é vasta quando ela fala em dor crônica, prevalência. Existem dados que registram que pacientes, 30%, 40% da população americana, por exemplo, tem dor por mais de 12 meses, né? E lá existe todo... Essa dor é localizada, doutora? Não, é sempre em algum lugar do corpo? O que quer dizer isso? Quando a gente fala em dor crônica, Humberto, a gente pensar que eu não estou tratando o sintoma. Da mesma forma, quando eu vejo um paciente em cuidado paliativo, a gente não trata a doença, a gente trata o doente. Esse é um outro conceito importantíssimo que a gente precisa distinguir, porque a medicina curativa, ela tem limites. Então, para garantir a vida biológica, a medicina tem limites. A medicina cura ou a medicina estende a nossa vida? Qual dos dois? Ela pode fazer as duas coisas. A medicina tem uma medicina voltada exatamente para cura, e essa medicina, ela tem um limite. É isso que eu estou dizendo. Para nós, como profissionais, para você que está conversando aqui com a gente, que tem um parente também com diagnóstico desse, tem limite. E é difícil reconhecer esses limites, porque às vezes, quando a medicina define um limite, ou seja, o sentimento que fica é de abandono. E é isso que os familiares, os pacientes sentem. Eles se sentem abandonados. E aqui a gente conclui um pouquinho o que eu queria falar sobre cuidado paliativo, que a medicina tem limite para cura, mas para tratar o sofrimento não existe limite. E é isso que a medicina paliativa e o cuidado paliativo se propõe. Porque ao longo de dessas doenças que a gente acabou de citar, mesmo do diagnóstico aos tratamentos, o sofrimento já começa com o diagnóstico, né? Então, o paciente, seu familiar, ele vai vivenciar
situações de sofrimento físico pela doença, sofrimento espiritual, importantíssimo, né? Porque por que isso está acontecendo comigo? Né? Se eu sou uma pessoa tão dedicada, se eu fiz meus exames, sofrimento social muito frequente com a gente, que a gente chama de mistanásia, existe a morte miserável, né? E sofrimento emocional, e aí envolve o familiar também. Olha só, doutora, a senhora, esse livro aqui, a senhora trouxe uma cópia deste livro, né, Cuidados Paliativos na Emergência. Está aqui o livro. Aí eu li uma coisa muito interessante que tem a ver com tudo que a senhora está dizendo aí. Por exemplo, o impacto da dor reflete também na qualidade de vida das pessoas. Fatores como depressão, incapacidade física e funcional, dependência, afastamento social, mudanças na sexualidade, alterações na dinâmica familiar, desequilíbrio econômico, desesperança, sentimento de morte e outros encontram-se associados a quadros de dor crônica. É aqui onde entram esses cuidados paliativos, doutora? Exatamente. Por quê? Quer dizer, a partir do minuto que a pessoa recebe o diagnóstico, o sofrimento começa, né, doutora? Exatamente, porque a maioria das pessoas não estão preparados, e nós estamos inclusos nisso, e receber um diagnóstico de uma doença incurável. Né? Então, já começa ali. E aí os papéis, você percebe que a família tem que se reestruturar naquele cuidado. Sim. A família, falando sobre dor particularmente, existe uma escala de intensidade de dor. O registro da dor, ele passou a ser como considerado o 5º sinal vital. Quando você vai no hospital, que verifica a sua pressão, sua frequência cardíaca, a sua frequência respiratória e o pulso, são 4. O 5º é o registrador, necessariamente de forma sistemática. Mas a gente tem noção que o registrador está sendo feito, como, por exemplo, medir a minha pressão? Mas há necessidade, por exemplo, o hospital, a Fundação SECOM tem na sua sistematização de enfermagem o registro da dor. Né? É o 5º procedimento. É o 5º sinal vital que a gente considera, exatamente. E a dor no meio dessas doenças, principalmente, eu pontuo câncer e AIDS, ela passa a ser o fator de maior incapacidade, né? Porque a doença crônica, ela gera incapacidade, em todos os sentidos. Claro. E é difícil a gente vivenciar isso. E limitações. Você pode ver hoje, tão atual, o que a gente chama o encarceramento que as pessoas têm, o isolamento social. Sim. Que, entre aspas, pode ser comparado a uma incapacidade física, apesar de você não ter essa incapacidade física, mas você não se desloca. É verdade. E você vê a repercussão que tem isso para uma pessoa que não tem limitação física. Então, imagine você Quer dizer, que não está em isolamento de qualquer tipo, quer dizer, mas ao mesmo tempo não pode fazer o que quer. Você já tem a tua limitação. E isso, a incapacidade funcional, é um dos fatores que mais nos ajudam a acompanhar a evolução da doença e o prognóstico da doença. Doutora, a senhora me falou no início da entrevista que já há algum tempo que os cuidados paliativos são aplicados na Fundação SECOM, já há algum tempo. Me diga uma coisa, como é preparado o profissional para lidar com cuidados paliativos? Quer dizer, é uma preparação muito particular, muito específica para o profissional atuar com cuidados paliativos? Tá, excelente sua pergunta, que me dá a oportunidade de esclarecer. O que acontece é o seguinte, como você já viu, o cuidado paliativo, ele é envolto de muitas situações conflitantes, onde envolve habilidades não técnicas de um profissional que agrega identificação de crise, tomada de decisão, trabalhar em equipe, fazer gestão do local onde o paciente possa ser atendido e trabalhar a fadiga dos próprios profissionais. Não é? Então, lá na década de 60, a gente não pode falar de cuidado paliativo e não falar de Cicely Saunders, que foi uma enfermeira, assistente social, que aos 40 anos se formou em medicina para cuidar dos pacientes com câncer. E ela que é a fundadora desse movimento hospice,
que é o cuidado paliativo. Então, e ela identificou que o paciente com todas essas características, esse perfil, ele não pode ser acompanhado por uma pessoa só. Então, o atendimento a esse paciente é dado por uma equipe de profissionais, cada um com a sua expertise. Aí eu acredito médico, enfermagem, assistente social, psicólogo, capelania importante, terapia ocupacional, fisioterapia. Quando a senhora diz capelania, a senhora quer dizer a presença de um religioso, é isso? Sim, inclusive a minha base, que eu digo, a gente fundou o serviço lá em 97, e era eu, um médico, uma atendente e uma capelã. Ela está comigo nesses anos todos. E essa dimensão espiritual é a que, depois da questão física dos sintomas, é a que realmente, vamos dizer assim, é responsável pelos ruídos, pela não assistência. Ou a gente falhar em alguma situação e não identificar o sofrimento espiritual do paciente. Claro. Então, esse paciente, ele é abordado que faz parte desse pacote, né, doutora? Esse sofrimento espiritual. Então, o paliativo significa exatamente manto. Como é que eu sozinha vou acolher de uma forma completa? Então, isso tem a ver, o paliativo tem a ver com o acolhimento, né, e a cobertura. A cobertura, proteção, que é o palio é exatamente um manto que os guerreiros usavam pós-guerra para se proteger, né, naquelas caminhadas. Doutora. E eu digo sempre que esse manto é uma coxa de retalhos. Como eu falei ainda há pouco, eu preciso de muitas habilidades para conduzir isso junto com uma equipe. E, equivocadamente, as pessoas acham que o médico paliativista é aquele médico que não tem formação ou que não precisa, pior ainda, de muita formação. Porque tratar um paciente com uma doença avançada é a mesma coisa que dizer, é só bom senso, é só pegar na mão, é só não existe fazer um carinho na mão, mas isso? Não, medicina paliativa é uma medicina que começou com os princípios muito bem definidos e hoje temos protocolos que auxiliam muito no sofrimento numa fase final de doença, né? Propiciando uma morte digna e um suporte que a gente chama pós-mortem para a família. Porque outra diferença do cuidado paliativo é a única medicina... Aí ele se estende à família. É a única medicina que no seu conceito engloba o cuidado do paciente e a família. Pós-mortem. Pós-mortem, durante e pós-mortem. Durante. Doutora, muito obrigado pela entrevista, que legal. Prazer. E eu gostaria de oferecer, né, esta câmera para a senhora dizer alguma coisa que a senhora acha importante, que eu não abordei com a senhora, que eu não lhe perguntei. Porque tem muita gente lhe ouvindo agora. O que a senhora tem a dizer? Eu acredito que sim. Primeiro eu quero agradecer se tem alguns dos nossos pacientes que passaram lá pelo SECOM, que me deram a oportunidade de ajudar e de aprender, porque a gente sempre aprende, né? E dizer o seguinte, que às vezes muita tecnologia não ajuda muito, porque as pessoas que estão atrás ou na frente dessa tecnologia, elas precisam se comunicar, elas precisam falar. O médico tem que chegar junto, as pessoas precisam, e o paciente precisa retornar e dizer das suas angústias, né? Então, isso é extremamente importante, você se colocar como paciente e você falar do seu sofrimento. E para isso alguém tem que estar ouvindo e isso não é uma máquina. Então, o cuidado paliativo não tem muito a ver com tecnologia, e sim com pessoas com expertise para dar a melhor assistência para esses doentes, né? E eu queria agradecer essa oportunidade, é como eu digo, que medicina paliativa é sempre um prazer a gente vir falar, porque é um dever social, né? Porque em algum momento da sua vida ou do seu entorno, nós vamos precisar dessa medicina sócio-solidária que é o cuidado paliativo. Doutora Vilani, muito obrigado pela entrevista. Aprendi muito com a senhora, muito mesmo. Espero também. E não só aprendi, como entendi, que foi muito importante. Muito legal. Essa questão da palavra paliativa representar uma cobertura, um manto, que é envolto
que envolta as pessoas que precisam tanto. E é histórico, E é né? histórico. Obrigado, doutora. Nada, foi um Muito prazer. obrigado. Muito bem, minha gente, por hoje é só. A gente volta, se Deus quiser, amanhã. A saúde é o seu bem mais valioso. Depois que tudo passar, você fará novos planos. E para realizar todos, uma vida saudável é essencial, hoje e no futuro. Por isso, o Apvida vai estar ao seu lado sempre.